Oi, Elizabeth. Que prazer poder estar aqui falando com você, te conhecendo. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente tem muita conversa boa para hoje, né? Então, Elizabeth. Sim, O sim, objetivo dessa live, a gente escuta muita gente vendendo planejamento estratégico para o pequeno empresário, para o médio empresário, aquele que está começando ali. E aí quer colocar uma planilha na frente desse empresário, ensinar ele a repetir os números, fazer projeção de vendas, simplesmente com base no histórico ou no desejo dele. sim, Então, essas lives saiu do sentimento, da experiência que eu trago do corporativo aí de um pouco mais de 2 décadas. Eu não vou falar o tempo exato, senão vão achar que eu sou velho, né? Mas é um pouco mais de 2 décadas. E sim, explicar o que que vem antes do planejamento estratégico em si. Porque para fazer o planejamento estratégico, o empresário ele tem que ter uma noção de economia, o que que vai acontecer ali na frente, tecnologia, ele precisa saber. Hoje a inteligência artificial está em tudo aí, né? isso. Recrutamento, seleção, né? Com tantas diferenças geracionais que a gente convive num ambiente só de trabalho, não é? Sim, Precisa entender sobre isso, o padrão de consumo, já que esse planejamento vai levar ele ali na frente a encontrar com esse cliente. Então, nosso objetivo é esse: explicar para ele tudo isso, dar um cenário macro. Claro que aqui a gente tem pouco tempo, a gente não consegue sim. entrar muito no detalhe, mas dar um cenário macro de forma que ele consiga ter uma noção do que espera ele ali na frente. E aí falando, né, do digital, do padrão de consumo, hoje as pessoas, diferente do passado, né? Hoje quando eu vejo meu filho, aqui eu tenho um casal de filhos, um com 14 e uma menina de 10. Quando eles me trazem alguma coisa, eles já trazem no telefone o que eles querem comprar, né? Eles já falam para mim qual é a reputação do vendedor, não é? E aonde que eu vou buscar fisicamente esse presente ou esse bem que eles querem. E aí a gente vê uma diferença do padrão de consumo que vai mudando, não é, Elizabeth? Totalmente, totalmente. Assim, eu já comecei falando do Silvio Meira, do Figital. Eu É, acho justo a gente iniciar por aí, porque, assim, o Silvio e a Rosário Pompeia, eles escreveram o Manifesto do Marketing do Futuro, né? E no Manifesto do Marketing do Futuro, lá atrás, acho que já faz uns 2, 3 anos, ele virou um livro, né, que é o Marketing do Futuro, que trata exatamente disso, né, que assim, qual é o futuro do marketing, né? O futuro do marketing, ele está não só no digital, ele está no físico, ele está no social, e inclusive ele está no digital, físico, social e digital, como sendo um conjunto, na verdade, são coisas que elas são interligadas, elas se conectam diretamente, e elas não vão deixar de existir, mas elas vão se relacionar. E é importante que a gente olhe para esse negócio da gente, né, desse empreendedor, dessa maneira. Esse olhar tanto para o físico, quanto para o digital, quanto para o social. E é como você falou, quando você traz a questão do teu filho, já trazer, ó, eu quero esse vendedor e tal, porque realmente o padrão de consumo ele muda. Muda por quê? Porque quanto mais informações a gente tem mais rapidamente, o que é que acontece? Mais o padrão da gente vai aumentando. Então, assim, a gente vai ficando cada vez mais rigoroso, né, nas nossas escolhas. o consumidor não decide mais na loja, né? Ele decide antes. Isso, com certeza. Então, assim, primeira experiência normalmente é assim, no online, né? Então, você compra no online, É. retira na loja. Então, essa experiência do empresário, desse empresário já conseguir fazer isso, já é uma experiência para o cliente que ele já espera, que nem é uma coisa mais que vai se destacar, né? Aham. É uma coisa que já é esperada. Que esse cliente ele entenda ele encontre o negócio no digital, que ele retire esse produto na loja Na física loja. e ele continue essa conexão no WhatsApp, no digital, sabe? Então é um consumo muito conveniente. Na verdade, é um consumo hiper conveniente, né? Né? Então, E, assim, e acaba.
E hoje o jeito que está indo o consumo, né, pegando um gancho nisso que você falou, ele compra, ele vai lá, compra pela internet, vai, retira na loja, e aí ele começa a falar com o vendedor pelo WhatsApp, e aí mantém esse vínculo, né, vira algo intimista. Isso, Ele deixa de ser tratado como qualquer um, não é? Se sente isso, especial. isso. É a questão da personalização, né? Na verdade, é outra coisa também que não é mais diferencial. Tem que ser visto hoje pelas empresas como algo que a gente tem que fazer, tem que personalizar um a um. Então, assim, o marketing, quando antes a gente trabalhava marketing de massa, né? Então, a gente criava narrativas, a gente fazia o marketing para grandes públicos, né? A gente, meio que a gente juntava todos os indivíduos numa massa só. Mas não, isso não tem mais espaço, isso não cabe mais. Então, o que cabe hoje é a gente personalizar as experiências e a gente pensar nesse cliente, qual é a experiência que eu vou trazer para o cliente. O Design Thinking já fala sobre isso também, que é Sim. essa questão da gente transformar e desenvolver produtos e serviços em cima da demanda desse cliente, o que esse cliente precisa. Inclusive, até a Silvia Meira trouxe um exemplo, que foi a questão das construtoras. Por exemplo, tem muita construtora que chega e diz assim, compra o terreno e depois começa a construir o empreendimento lá e joga para o marketing. Diz, ó, agora você vai vender. Mas e aí? O marketing não entrou na compra desse terreno. Ele não, assim, você não sabe se existe essa demanda para aquele cliente, para aquele público naquele local, sabe? Então é a gente olhar para o marketing não como um departamento, um setor, algo pontual, mas como a empresa como um todo. Então todas as ações dentro da empresa devem estar alinhadas com o marketing, né? Então, assim, é, voltando mais um pouco para a questão da conveniência, né? A questão de hoje, o cliente ele não está preocupado. Não que ele não se preocupe, ele se preocupa com o preço, mas hoje a conveniência ela vence o preço em muitas decisões, sabe? Sim. Ele quer ver, né, o produto pela, né, ele quer ver no digital. Então não adianta mais aquele modelo antigo de ficar atrás do balcão ou ficar simplesmente preso no escritório. O modelo é híbrido, né? Você tem que ter entrega física, mas você tem que ter o digital, que é o que antecede esse físico, né? Isso, isso. Lá na empresa, eu tenho o meu comprador lá, né? E toda a compra da empresa ele procura tudo na internet primeiro também, né? E aí, eu tô falando de uma pessoa que tem 40, 50 anos, né? Sim, E aí a gente já volta para o meu filho que tem 14. Então, a gente percebe que toda compra, ou a grande maioria, ela começa no digital. Então, isso, se você não entrar nessa área, o teu isso, volume de venda de receita vai ser muito menor, isso, exatamente, exatamente. né? Então, E assim, o... Pois não, é pode falar. exatamente isso que você falou. Assim, a gente tá falando isso, parece uma coisa bem redundante, parece uma coisa que todo mundo já ouviu. Mas Mas é não é. impressionante como ainda tem muitos negócios que não pensam dessa maneira, que não investem como deveriam no digital, né? Não. Sim, e tem que estar. E aí, né, a gente vê a galera mais jovem, né, também. A prova social e a persona que está vendendo também hoje pesa muito, não é? Que, Isso, total. É aquela questão da personalização que a gente tem que fazer, né? Na verdade, antigamente a gente construía a persona, fazia pesquisas, então a gente fazia muita pesquisa, então a gente juntava muitos dados, e isso levava um tempo para a gente construir em cima dos dados que a gente fez a pesquisa daquele negócio, a gente construiu uma persona. Hoje a gente tem a IA, que veio para facilitar muito a nossa vida, né? Então, como é que a gente pode utilizar a IA para resolver, para adiantar a nossa vida, né? Para facilitar isso, para agilizar os processos da nossa empresa. Então, o que é que a gente faz hoje? Hoje, com a IA, ela consegue reunir o maior número de dados em relação a consumo mesmo, de pesquisas, de tudo que está na internet. Então, ela consegue reunir isso muito mais facilmente e rapidamente para que a gente utilize na construção da nossa persona. Então, a gente consegue fazer persona para o mesmo negócio, várias personas para o mesmo negócio,
mas várias personas para produtos diferentes, né? Então, E, assim, não, e é importante isso que você está falando, né, Elizabeth? É, tem muita gente ainda que, aí eu vou falar um pouquinho, tem muita gente ainda que escuta isso e não entende ou soa meio estranho a persona. A persona é o cliente da pessoa, né? Qual que é a figura normal que você atende. E ter essa persona muito bem mapeada, muito bem definida, é importante para quando você vai direcionar suas ações de marketing, isso, né? É como exatamente, você vir com uma bandeja e entregar para a pessoa certa, né? isso. Quando você não faz isso, você está entregando para todo mundo. Exatamente. É dessa forma que a gente faz a personalização, né? Porque Né? como é que você vai personalizar uma oferta, um produto, se você não sabe o que é que aquela pessoa gosta, se você não Uhum. sabe o que é que a pessoa faz, como é que aquela pessoa é. Então, realmente, a persona é a personificação do teu cliente ideal para aquele produto. Então, essa é a construção, a gente dá nome para a persona, a gente tem a É, idade, a gente procura saber de detalhes dessa persona que para muitos isso soa como uma coisa surreal, mas é assim que funciona a personalização, né? Então, a gente precisa fazer isso para que os nossos produtos e serviços sejam valorizados e desejados por esse cliente, né? e tem mais, né? Quando você acerta isso daí, você entrega para a pessoa certa, o cliente ele vai ter uma economia no tráfego, na despesa com patrocínio, né? O cara não vai só entrar lá É e isso. turbinar a propagandinha dele para todo mundo Não. receber, né? E olha, eu vou te dizer, Angel, uma das É. coisas que. Porque assim, a minha empresa também vende tráfego, né? Mas Uhum. assim, eu não vendo tráfego sozinho, porque eu não posso fazer um tráfego pago para uma empresa sem eu saber qual é a persona dela. Então, Sim. primeiro de tudo, eu entrego o brand e construo a persona para poder fazer o tráfego, porque senão é dinheiro jogado fora. Com Sim. certeza. Sabe? Você, Então, o que é que eu- é. Você vai desde o branding aí na Desde o Crialo? branding. Então, É. assim, aqui na Criala a gente entrega três pilares, que Hum. são entregas que a gente diz que não são entregas, não são bônus, são obrigatoriedade de qualquer Uhum. negócio, né? O marketing responsável, ele é isso. Ele não vai, eu não vou querer jogar o dinheiro do meu cliente fora. Então, eu sei que se eu fizer o tráfego, por exemplo, eu quero só o tráfego para o meu cliente sem isso, não vai dar certo. O resultado não vai ser legal. Então, assim, primeiro a gente constrói o brand, a gente faz o manual de voz e tom e a gente entrega uma estratégia de marketing. E então a gente começa. Então, assim, isso a gente. Pronto, eu tive uma cliente de uma loja de roupas Hum. que ela era uma cliente de bairro, mas ela não tinha feito essa questão da persona, não tinha montado nada. Então a gente foi, entregou o brand, entregou a persona, entregou o manual de voz e tom. E aí veio a ideia de fazer uma promoção de um voucher de R$ 100 para gastar na loja como quisesse. Só que eu sabia que a persona dela era uma persona que morava num local aqui do Rio, que era um local de um poder aquisitivo mais baixo. Os preços dela eram mais baixos. A loja dela era nesse local. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Então, a gente buscou um canal, né, que fosse um canal que conversasse com essa persona. Então, onde é que essa persona tá, né? Essa persona ela vê o que no Instagram, por exemplo? Aí a gente tem um canal aqui no Rio que é muito forte, assim, aqui no Recreio, que é o Recreio News. Então, aqui no Recreio News a gente tem bomba o canal, mas bomba de matérias policiais. É. Então, tem muita visualização de matéria policial. Aí, como é que a gente vai colocar a tua propaganda, a propaganda da tua loja, como é que tu vai falar isso no Recreio News, né? Não, a gente não teve dúvidas. A gente colocou ela na frente da delegacia, fez um vídeo para poder chamar a atenção dessa persona, para que essa persona clicasse, que a gente sabe que pelo menos os 3 primeiros segundos são cruciais, Uhum. eu continuasse assistindo. Disse, calma, não é nada policial, é um voucher que você vai ganhar. E aí foi muito legal, porque a partir disso, esse vídeo, ele gerou mais de 50 mil visualizações. Então, assim, o pensar no antes, isso economiza tempo, dinheiro do cliente e os resultados são muito melhores, né?
Então, assim, é isso, é a gente pensar nesse negócio dessa maneira. É isso que a gente se propõe. E aí, é isso, assim, a gente vê como muda drasticamente, né, o perfil do cliente com o tempo. Aí a gente fala, não dá para a gente falar hoje que é exatamente isso o tempo todo, porque soa como uma coisa bem redundante. Mas isso é real, a cada minuto surge uma novidade aqui na internet, sabe? Então a gente tem que acompanhar isso. Como é que a gente acompanha isso? A gente precisa ter dados, né? E esses dados, eles vêm de onde? Então a empresa ela precisa estar com esses dados na mão, né? Então como é que você faz isso? Então assim, a empresa precisa olhar para esse mundo. Então, a gente tem hoje pesquisas que mostram que a maior quantidade de vendas fechadas no varejo são fechadas através do WhatsApp, né? Então, assim, tem até uma quantidade que eu até trouxe. 62% dos usuários do WhatsApp já realizaram pelo menos uma compra pelo aplicativo, sessenta direto e pelo aplicativo. dois 62% dos usuários do WhatsApp já realizaram pelo menos uma compra, né? E para 79% dos consumidores, o WhatsApp ele é o canal favorito para se conectar com as marcas, superando o telefone e superando o e-mail. E o que é que acontece? Isso quando a gente fala do varejo, Hum, cerca de 70% das empresas utilizam esse WhatsApp Business, né, nas estratégias de vendas para o varejo. sim. E pequenos negócios, de serviços também. Esse número vai subir mais, assim, em relação a ser um pequeno negócio, esse número é muito grande, porque ele está em 67% pelo WhatsApp. Ou seja, isso traz para a gente a questão de como as pessoas procuram muito a conveniência, a praticidade, de como a gente precisa desconstruir aquela forma que a gente vendia antes, de muitos processos, de ser uma coisa bonita, mas uma coisa difícil. Então, a gente precisa diminuir a fricção, né? Fricção É. desse processo de vendas. Cada vez mais, né? O Cada consumidor vez ele vai mais. querer comprar fácil, Isso, rápido, simples isso. e sem atrito, né? Sem fricção. Tem que ser um negócio fluido Né? e Ele quer comprar fácil. isso, e se sentindo especial, se sentindo que ele não está na massa. E conseguir Isso, entregar, isso é muito importante. A gente vê, isso. né, Elizabeth, e aí não estou falando um pouco dos Estados Unidos, porque lá eu conheço, Sim, outros lugares eu não conheço, né? sim, Lá você tem a indústria do varejo que é muito forte. Então, sim. quando você vai trabalhar em alguma empresa, você passa ali 2, 3 semanas em treinamento, onde você vai conhecer cultura, você vai conhecer o produto, você vai conhecer todas as formas de trabalhar essa venda para poder encantar o cliente. E Isso. aqui a gente está num processo de aprendizado ainda que a gente percebe que falta muito. A gente vê muitas empresas ainda pega o vendedor, coloca ali e fala: Bom, agora você vai vender. É, Aí o cara exatamente. olha para tudo e ele mesmo que tem que procurar meios. Poxa, como que eu vou vender? É. Vendas é relacionamento. É, E relacionamento, hoje a gente diz que a moeda mais valorizada no marketing é a confiança. sim, Então, para você confiar em alguém, você é, precisa ter um relacionamento com essa pessoa. No mínimo, você tem que conhecer essa pessoa, né? E conhecer com profundidade. Não é conhecer porque oi, oi. Você não já vai dizer que confia em alguém que é, você só cumprimentou. Então é isso. Então, vendas é isso, é relacionamento, é um namoro com essa relação mais íntima com esse cliente, até chegar na parte de venda propriamente dita, de você conseguir concretizar. E assim, é importante que a gente tenha em mente essa redução do tempo, a atenção e energia mental que as pessoas gastam em determinados processos de venda, né? A gente precisa valorizar o tempo, a energia mental e a atenção das pessoas, porque é isso que elas estão valorizando hoje, cada vez mais, sim. né? Então aquele negócio de ficar bravo com o vendedor porque ele está com o telefone na mão, não pode. Isso acabou, né? É isso, tem que estar o tempo todo nesse relacionamento com o cliente. Não É. tem como deixar esse cliente sem resposta. E assim, o ideal hoje é que a compra se concretize em apenas 2 cliques, né? Hum.
E antes a gente tinha um vendedor com o controle de tudo. Hoje é como teu filho. Teu filho é o cliente, e o cliente é que está no controle. Ele é que diz, eu vou comprar isso, eu vou comprar de fulano, né? E É tem que, isso. e tem que aproveitar o time, né? Não pode deixar essa oportunidade passar. Naquele momento que ele entra em contato é onde você tem que amarrar esse cliente e não deixar ele embora. Existem, quando a gente fala desse time, Hum, existem processos de compra em que a gente é. pega esse cliente nesse tempo, né? Que é o tempo da decisão. Então tem Ah, que ser é? muito rápido. Hum, Então, assim, 2 a 3 minutos. Normalmente isso acontece em vendas mais com ticket mais baixo, né? Então que a hum, gente precisa pegar assim na urgência, né? E assim, mas aí que tá. Eu acredito muito no tempo, né, de concretização dessa venda e decisão desse cliente, porque isso realmente afeta, né, a hum, finalização da venda, mas eu hum, acredito muito, muito mais na personalização. Porque aquele cliente, ele vai deixar de comprar de você e comprar de mim por um motivo, né? Ele está comprando, não é a marca, ele está comprando o que aquela marca representa para ele. Ele vai comprar o que aquela pessoa, vai comprar da pessoa, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar sobre isso e também diminuir algumas estratégias que a gente vinha lançando antes, que são estratégias que eu acho algumas estratégias muito agressivas ainda de venda, sabe? é, Então, o consumidor, ele está muito inteligente. Então, não dá para a gente fazer as mesmas coisas. Quando a gente vai vender determinado produto ou serviço, se você segue aquele script, ele vai entender que você está seguindo o script que você quer vender. Então, existe hoje na cabeça das pessoas uma objeção muito grande, que é a objeção do vendedor. hum, Como é que você mata essa objeção do vendedor? É você não parecer que você está vendendo nada. Você não pode parecer que está vendendo é, nada, porque senão aquela pessoa vai cortar a relação com você, sabe? E assim, quando a gente fala também, eu trouxe outros dados também em relação à conveniência, que eu acho é, bem interessante. A Associação Paulista de Supermercados, né, em maio de 2025, trouxe uma pesquisa que mostrou que 71% dos brasileiros mudaram seus hábitos de compra no último ano, priorizando a qualidade de vida e a conveniência. conveniência. Qualidade de vida e conveniência, vencendo muitas vezes o preço, Hum, né? Não que eu diga que o preço não é. Não, o cliente ele tem que enxergar valor nesse preço, né? Se ele enxerga valor no preço, ele vai comprar. E assim, que tem até a taxa de conversão, né? Que é muito interessante. A taxa de conversão pelo WhatsApp. sim. Então, quando compararam a taxa de conversão pelo WhatsApp com um canal de e-commerce tradicional. Hum, E aí ficou comprovado que é, as vendas pelo WhatsApp convertem 6 vezes mais do que no e-commerce, no site tradicional, sabe? E quando esse atendimento é humanizado ou híbrido, o híbrido quando a gente fala é que começa com o bot lá, aquele robôzinho chatinho, né, o bot. sim. Por que que a gente trabalha com eles ainda? Porque é importante que a gente esteja, as empresas, quando eu falo a gente, eu falo as empresas. As empresas estejam disponíveis 24/7. Não existe mais aqui na segunda a sexta, né? É 24/7. Então, tu tem Sim. que ter um canal que fale com esse cliente nesse horário. Então, a gente pode botar o boot para trabalhar. Esse primeiro contato pode ser ele, né? Mas, contanto que depois chegue um humano. Então, quando a gente faz esse atendimento humanizado ou esse atendimento híbrido, o ticket médio dessa pessoa chega a ser em torno de 15 a 20% maior do que simplesmente um autoatendimento. Sim. Entendeu? Então, Eu estava lendo uma matéria de um empresário que eu gosto muito dele, eu conheci ele pessoalmente e eu acabo acompanhando mais as coisas dele porque pela pessoa que eu conheci, eu admirei ele, que é o Rick, lá da Aramis, né? O Rick Stade. E aí ele estava comentando o seguinte: as vendas das lojas físicas de shopping, o período bom começa em junho. Então aí você tem ali Dia dos Namorados, depois você tem Dia dos Pais, você tem o movimento do Dia das Crianças, depois você tem Natal, e ali é onde vende. Então, nesse período é onde
as lojas de shopping normalmente pelo WhatsApp começa a identificar aqueles bons clientes e começa a mandar mensagem, começa a conversar Sim, para cultivar as vendas que vão acontecer ali de janeiro até maio, que é o sim. período mais fraco da loja. E aí a gente vê o peso do relacionamento para quem se planeja, né, Elizabeth? Isso, exatamente. Então, assim, ao invés de você estar fazendo isso só em eventos, em datas comemorativas, que a gente sabe que o comércio ferve, né? Que as vendas são muito maiores, que realmente existem, as pessoas ficam com mais vontade vontade de comprar nesses períodos, mas a gente deve priorizar essa personalização o ano inteiro. Porque, por exemplo, se a gente tem uma base de dados desses clientes na nossa loja, É, é importante, quando eu trago dados, por exemplo. Hoje, o que você precisa ter, mesmo que você seja uma pequena empresa, é um lugar onde você consiga organizar os dados desses clientes. Por exemplo, se eu vou comprar na tua loja, tu tem que saber meu nome, tu tem que saber quantos filhos, por exemplo, se for uma loja de roupa infantil, tu tem que saber a idade dos meus filhos, o tamanho que eles vestem, quando foi a última compra que eu fiz, o que é que eu estou precisando. Então, a empresa ela precisa antecipar essa demanda para que isso chegue na mão do cliente de forma muito prática. E essa finalização de venda, que seja a forma mais simples do mundo. Seja, ó, fulana, vê como é legal. Olha, eu vi que você comprou há tanto tempo aqui, ou então que você tem um filho, que chegou isso aqui, eu acho que dá nele, chamando pelo nome e tal. Isso é uma personalização massa, poxa, isso gera um sentimento na gente. Poxa, essa pessoa me chama pelo nome, essa pessoa sabe a idade do meu filho, sabe o tamanho, sabe tudo. Gera uma conexão. Então, quando a gente fala de venda, a gente fala de conexão. Então, é preciso gerar conexão. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta vendas, né? Não, é, é impressionante, né? As pessoas não sabem que precisam, até a gente colocar o que elas precisam na frente. é. E assim, o cliente precisa se sentir especial, né? Isso, Quando ele se sente especial, o relacionamento fica muito mais fácil, né? isso, O, isso. eu moro aqui perto do shopping Rio Design aqui na Barra, né? Sim, E, e aí é o seguinte, eu vejo as vendedoras ali, toda semana estão mandando WhatsApp para minha esposa. Tudo que chega lá na loja manda para ela. E, sim. e é o que você acabou de falar. Ela não sabe que ela precisa. De repente ela vê alguma coisa, ela fala: Nossa, gostei disso aqui. Isso aqui É, fez sentido para mim, isso, né? é gerar essa demanda. A gente É. precisa gerar essa E, demanda. e Elizabeth, a gente aqui já agora começa a seguir para o final, né? Como é que você vê para o futuro? Acho que o caminho é esse. A venda realmente, o perfil de consumo daqui para frente é isso, é um caminho sem volta. A gente começa pelo digital e aí finaliza no híbrido, finaliza no presencial. Você acha que esse modelo híbrido é o que pelo menos o que a gente pode pensar aí para o ano que vem, que é o que deve seguir? Como é que você vê o que que espera a gente aí na frente? Para mim, o que eu vejo é exatamente isso, assim, é isso só crescer, essa demanda É, só crescer, né? Quando a gente tem que, quando chegou, na verdade, lá atrás, a gente tinha até uma, a gente imaginava que o físico fosse realmente ficar zero e a gente ficar só no digital, né? na Mas pandemia, não é? isso foi na pandemia, né? Porque a pandemia ela acelerou o processo das empresas é, é, De entrar estarem no no digital, de digital. entrar para o digital. Então, isso ia acontecer, mas a pandemia super acelerou. Então, a gente surgiu essa dúvida, né? E agora? E a loja física? Mas, assim, o que acontece hoje é uma experiência, é como a gente falou aqui, a experiência ela é completa, ela tem o digital, o cliente vai olhar no digital, é importante essa experiência na loja física também, que ele chegue lá, que ele pegue a compra. Então, tudo isso tem que ser pensado cada vez mais para o futuro, numa experiência para o cliente muito rápida, muito prática e muito personalizada. Então, E é sem isso cada vez fronteira, né? mais. E sem Sem fronteiras. Isso, fronteiras. sem fronteiras, exatamente. É isso. E entender que o cliente não é burro, que as pessoas estão ali e estão muito inteligentes, já sabem o que querem, existe uma demanda muito grande, e é isso, assim, é realmente investir na personalização, né? Isso. É. E investir nisso, assim, na experiência do cliente. Então,
CRM, assim, a gente precisa, né? Precisa muito. Eu vejo muitas empresas que ainda não têm nenhum tipo. Existem CRMs gratuitos, né? Eu ia te Então, perguntar isso. Quando a gente fala em CRM, né, muito empresário acha, nossa, assusta, fala, nossa, eu vou ter que isso, colocar acha que é um uma coisa sistema muito muito cara. complexo, muito caro, mas É, existem já CRMs baratos para o pequeno existem. empresário colocar? Existem CRMs gratuitos. Hum, Existe a planilha no Excel antiga que ainda funciona. hum, Então, assim, você não tem um CRM, mas coloque no mínimo no Excel, né? Eu hum. acho que é isso. A gente precisa se educar a fazer isso também, né? E alimentar isso, porque quando você vê o retorno que é você ter a sua base de clientes, você ter o conhecimento de quem é o seu cliente, os detalhes dele, conseguir fazer essa personalização, aí você quer continuar. Você vê que realmente gerou valor, né? Mas é super importante isso cada vez mais. A gente precisa centralizar. E a IA está aí para fazer isso muito mais fácil para a gente, né? E Então, o CRM aí, ele reforça o conceito, né? Que é mais barato você manter o seu cliente e fazer uma nova venda para ele do que buscar o cliente novo. exatamente. Não, exatamente. É muito mais fácil você vender para quem já é teu cliente do que você fazer uma venda para alguém que nunca comprou de você. Muito mais fácil é vender para quem já é teu cliente, né? Então é por isso essa importância dessa manutenção desse cliente, dessa experiência, né? Que a gente fala, a experiência do cliente tem que ser maravilhosa, Hum. né? O cliente tem que sair com um pós-compra com uma impressão muito boa da tua empresa, né? Porque com certeza ele vai voltar a comprar, porque ao mesmo tempo em que ele compra com uma experiência maravilhosa, se em algum momento dessa experiência de compra ele se decepcionar, é muito fácil para ele te deixar de lado e comprar de outro. É, não falta. E aí a gente tem o contraponto do digital, né? Da mesma forma que o digital é muito bom, que vai abrir o teu mercado de atuação, ele também está ali para o cliente que você não cuidou direito. Se você, Exatamente. se você não cuidou dele, tá fácil dele achar o teu concorrente ali, né? Ao mesmo tempo em que o digital deixou a gente sem fronteiras, o digital também deixou a gente com uma concorrência muito maior, né? É, é. Eu gostei muito do que você falou aqui, Elizabeth, que aí a gente vê, né, tudo isso. Vamos lá, a gente começa com um brand, a gente define uma persona, a Isso. gente entra no digital. Depois do Isso. digital, você traz ele para dentro da tua loja pelo WhatsApp ou de outra forma, e aí cria um relacionamento com esse cliente. Eu acho que quem entender esse jogo tem Isso. tudo para dar certo, né? Tudo, exatamente. É importante que você siga isso. Então, tem muitas empresas, assim, eu peguei já, eu tive muitas experiências Hum, aqui no Rio, de pegar empresas que foram hum, enganadas, né? Enganadas no seguinte sentido, eu vou fazer o marketing para você. E hum, aí faz uma coisa que ela acha que é marketing, porque marketing não é um tráfego. é, Marketing não é simplesmente uma ação que você está se propondo eventual. Não é, uhum. marketing é estratégia. Tem muita coisa por trás disso. Então não dá para a gente aplicar, né? Dessa Eu maneira. recebo aqui na mentoria. Eu não atuo no marketing, porque eu falo, marketing não é minha área de potência, o lugar que meu negócio é gestão. E aí eu ensino na mentoria dono, eu ensino o empresário a se organizar. Eu não entro no marketing. Mas a gente acaba conversando com muita gente, né? E tendo uma Sim, noção do que acontece. E aí eu recebo aqui o empresário que chega, qual que é o marketing? Como é que funciona o teu marketing? Ele acha que só o tráfego que ele faz, só cata o produto, coloca uma verba pequena, é marketing, turbina um post, é marketing. E isso. marketing não é só isso, né? Não, Ele não. tá jogando pro universo. Alguma coisa pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito maior, né? É muito maior, isso. E também as possibilidades de ganho também estão sendo bem Sim, escassas, né, quando você é. faz isso, né? Então, é você realmente assim, a gente está num momento em que a gente precisa educar muito esse empresário Hum. para que ele entenda a importância disso, né? Ele só vai confiar, ele só vai continuar com quem ele confia. Exatamente, É. exatamente. Eu estou adorando conhecer o teu trabalho. Quem quiser te encontrar,
Fala um pouco pra gente aqui da Crialo, do trabalho que você tem feito aí. Então, a Crialo é uma empresa de marketing. Quando eu falo, é uma agência de marketing, a gente é um ecossistema de marketing. É. Na verdade, eu gosto de falar isso. Por quê? Porque a gente não faz um marketing como muitos estão fazendo, né? Que Hum, não é um marketing propriamente dito. Então, a gente pensa de forma estratégica como funciona um negócio. Então, eu vou fazer um marketing para um empresário que eu vou ganhar todo mês, ele vai me pagar todo mês, mas eu vou gerar prejuízo para ele? Não, eu penso também. Na verdade, a gente coloca o ROI, né, que é retorno sobre investimento, à frente de tudo. Então, assim, eu preciso trabalhar o tempo todo com um ROI muito transparente, porque eu estou lidando ali com negócios, mas não são propriamente negócios, são vidas, é a vida de alguém que está ali, né? Então, muitas vezes é um dinheiro que o pessoal juntou, é a vida de uma família inteira, né? Então, existe esse marketing muito responsável. E é isso que a gente faz na Crialo. Então, por isso que a gente se propôs a entregar esses três pilares, né? Que é o branding estratégico, o manual de voz e tom e o plano de marketing. Porque a partir dessas entregas, hum, a gente começa propriamente fazendo esse marketing, de fato, né? Tendo esse caminho, conhecendo quem é a persona daquele negócio, conhecendo o negócio a fundo, sabendo o que é que vai dar de retorno para aquele cliente, se aquilo ali que a gente está fazendo, se aquela estratégia que a gente está propondo vai gerar lucro ou se vai gerar só despesa, né? Porque a gente também tem que encarar que existem muitos modismos por aí e hum, muitas coisas que muitas vezes os empresários chegam para a gente para querer fazer, só que na verdade aquilo ali tem que gerar um retorno de investimento para ele. Então sim. a gente tem que mostrar isso e a gente trabalha com dados para isso. E hoje é o que nos move e eu fiquei muito feliz assim com essa live, de verdade. Gostei muito de ter te conhecido. Eu que adorei te conhecer. E hoje, né, Elizabeth, e até para gerar, não é só para vender. É para formar equipe, para formar time. Se você não tiver um propósito muito bem definido, o teu cliente, o teu funcionário, o teu colega de trabalho, conhecer os seus valores e o que você acredita de verdade, vira Isso, algo artificial e a relação não dura, né? isso, exatamente. É isso. Elizabeth, muito obrigado. Foi um Eu que prazer te agradeço, Marcos. conhecer. Eu que Você tem agradeço. um Prazer é meu. brilho, uma energia ímpar e espero que essa seja a primeira de outras várias que vêm por aí. Se Deus quiser, vai ser sim. Sucesso para você também, viu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.